Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade e meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher a ele. Disse mais: dá o manto que tens sobre ti e segura-o. Ele o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada. Ele mais deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos buscar o Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, a tua palavra acaba de ser lida, ela está sendo exposta, Senhor, para nos mostrar a tua providência, como cantamos ainda há pouco neste hino, que se perfaz, Senhor, sobre os nossos lares, para nos abençoar, para nos dar graça. E nós aqui, Senhor, estamos prontos, Senhor, para ouvir a tua voz falando conosco, e vamos pedir a Deus, a ti agora, Senhor, que tu abençoes essa porção lida, que o Senhor aplique no nosso coração e na nossa mente, nos dê, Senhor, concentração e entendimento naquilo que acabamos de ler, a fim de que a tua palavra santa nos santifique, nos edifique e nos encoraje a viver mais para ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, já deu para perceber que a nossa vida não é uma vida solta, muito menos a nossa família, a nossa casa, a nossa história, não é algo de que Deus faz pouco caso. Nós já chegamos até o capítulo 3 sabendo que Deus tem cuidado de nós, que não é nada mais nada menos do que o propósito desse livro da Bíblia, nos mostrar o cuidado, o amor, a providência de Deus para o nosso lar, e como que Deus age
nas entrelinhas, nas pequenas atitudes cotidianas das pessoas, de todos os dias, promovendo bênção, promovendo sustento, promovendo cura do coração. Já ficou claro para todos nós de que o nosso Senhor não é um Deus que faz as coisas na base do improviso, na base da gambiarra, na base do remeleixo, na base do deixa eu ver depois o que eu faço. Mas o nosso Deus é um Deus administrador, é um Deus planejador, o maior de todos os gestores que eu e você podemos conhecer. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para aqueles que nele esperam, que tem um cuidado pelo nosso lar tão grande, que até mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, nós podemos com muita facilidade, com muita humildade, com muita tranquilidade no nosso coração, perceber quem é Deus para nós, o que Ele faz, os mínimos e mínimos detalhes da nossa vida corrida que não percebemos, e que esse Deus sempre está trabalhando para que tudo se converja, tudo se programe, tudo coopere para o nosso bem, para que a nossa fé nele cresça, para que o nosso amor por ele aumente, para que o nosso conhecimento desse Deus seja fortalecido e a gente seja pessoas que creem em Deus, não apenas de boca, não apenas de palavras, não apenas de rótulo, não apenas de denominação, não apenas de nome, mas em espírito e em verdade. E Deus quer que isso também se espalhe, se contamine, se misture dentro da nossa casa. Porque Deus elabora um plano para resgatar a vida e a família de Ruth, de Noemi, de Boaz. E esse mesmo Deus de Ruth, de Noemi e de Boaz é o seu Deus e é o meu Deus, que age da mesma maneira, que faz as coisas acontecerem e que até age através de atitudes humanas voltadas com fé, com submissão, com subordinação, com humildade, com entendimento de quem é esse Deus e o que Ele faz nas nossas vidas. A verdade é que a vida em família, seja sua família uma família grande, seja uma família pequena, a vida em família sempre nos desafia a fazer planos, a tomar decisões, a fazer escolhas, seja para o nosso sustento diário, seja para você acordar cedo, ir na padaria, comprar pão, porque tem que tomar café da manhã, seja planos grandes que envolvem a nossa saúde, a nossa vida física, a nossa vida biológica, a vida dos nossos filhos, seja até mesmo coisas que vão talvez acontecer daqui a alguns anos a partir de decisões que nós tomamos hoje, como trabalhar, como morar em determinado lugar, como planejar filhos. É algo normal, saudável e até mesmo aceitável fazer planos que envolvem as nossas vidas em família, sempre que nós temos a atitude responsável de consagrar a Deus os nossos desejos. Desde que ao Senhor a gente diga: Senhor, meu desejo é este, mas se teu plano não for este, me peça. Senhor, a tua vontade parece me levar a determinado caminho. Mas, Senhor, se eu e minha família estamos nos enganando, achando que aquele caminho determinado é o teu caminho, mas na verdade é só impulso do meu coração, então, Senhor, em nome de Jesus, me tira dessa rota. Isso é consagrar a Deus os nossos planos, os nossos desejos. Como diz lá para a gente o Salmo, né? Consagre ao Senhor o quanto você faz. Provérbios diz isso na realidade, né? Consagre ao Senhor todos os seus planos que você faz. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é nos lábios do Senhor.
capítulo 3, meus irmãos, que a gente leu, é nada mais nada menos do que o ponto crítico da história de Ruth e Noemi. É o clímax. É o momento em que mais fica visível a mão de Deus, o plano resgatador de Deus para a vida dessas duas viúvas. Dessa mulher jovem que tomou a decisão de não abandonar a sua sogra, que trata a sua sogra como uma verdadeira mãe, e que essa sogra mesmo chama ela até de filha, filha minha. Pouco importa se ela é estrangeira, moabita, mas uma decisão foi tomada no passado, que é não abandonar a família, não tomar o caminho mais fácil para Ruth, que seria ficar na sua terra, junto com a sua parentela. Mas ela diz: Noemi, se você está voltando para Belém, eu vou com você. Onde você pousar, eu vou pousar. Onde você ficar, eu vou ficar. E até o seu Deus vai ser o meu Deus. A fome das viúvas foi resolvida no capítulo 2. Como nós vimos no ano passado, no episódio 2 dessa série, de 4 capítulos, nós vimos que Deus abastece, provê a casa delas com cereal, com mantimento, trazendo trigo, trazendo cevada. A providência de Deus foi tão grande que Ruth volta para casa após uma colheita com comida suficiente para semanas, para que ela e sua sogra não morressem de fome. Agora, fome resolvida, o que falta é resolver o futuro dessa família. O que vai ser delas? Será que Ruth vai conseguir casar-se com alguém? Será que esta viúva que vive há mais de 1000 anos antes de Cristo, que não tem filhos, será que ela e a sua sogra, a sua família, vão ter condições de gerar, Ruth, um herdeiro, para que essa família não se perca? Esse texto começa com esse drama. E Noemi vira para Ruth e diz: minha filha, será que eu não vou buscar para você um lar, para que você seja feliz nele? Será que a gente vai ficar apenas todo dia nessa situação, só nós duas, colhendo, comendo, colhendo atrás dos respingadores, atrás dos ceifeiros, você na condição de uma estrangeira? Ou será que o futuro da nossa família não depende não só da providência de Deus, mas também de algumas atitudes de fé da nossa parte? Os versos de 1 a 5, meus irmãos. Noemi elabora um plano ousado, um plano que desafia até os costumes daquele tempo, que é enviar Ruth numa atitude de se mostrar resgatável para Boaz. Nós já vimos no domingo passado que o resgatador era aquele parente da família levantado para não deixar a família morrer, seja de fome, seja se casando com a viúva de um homem, exercendo o levirato e dando a ela herdeiros para que a família não fosse extinta, não acabasse. E aí, dessa vez, quem tem a iniciativa de propor uma solução para essa casa é Noemi, não é Ruth. Ruth, no capítulo anterior, teve uma atitude de se levantar para trazer comida. Agora o capítulo 3 começa com uma atitude da sogra. É a sogra que vira para sua nora e diz: minha filha, você precisa se casar, você precisa ter herança. Nessa terra aqui você tem que ter herdeiros. Será que eu não vou buscar um lar para que você seja feliz? Veja como Deus age, irmãos. Esta sogra, anteriormente, estava triste, não é mesmo? Lá no final do capítulo 1, ela fala: não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu sou a amargura pura. Perdi meu marido, perdi meus filhos, não tenho netos para me consolar na minha velhice, eu sou amarga. No final do capítulo 2, vendo ela a mão do Senhor na vida dela, o ânimo muda,
a amargura vai embora, e a alegria do Senhor fortalece. E fortalece de tal forma que ela chega com a sua nora, com Ruth, cheia de esperanças. A solução para a nossa família, Ruth, está num possível casamento entre você e Boaz, que é nosso parente próximo e alguém que pode exercer o levirato, resgatar você, casar com você e dar a você filhos e muitos filhos. E aí não só a gente não vai morrer de fome, mas a nossa família, a nossa linhagem, o nosso legado, o nosso nome da história, o que era tão prezado no passado, diferente de hoje, em que as pessoas não querem ter filhos, mas isso há 1000 anos antes de Cristo era valiosíssimo. E é isso que Noemi propõe para Ruth. Vai ter com Boaz, ele vai estar à noite hoje, sozinho, depois de um dia inteiro de trabalho, o tempo da cega da cevada está acabando, e Boaz vai estar na eira, que é o lugar onde se debulha, onde se pega a planta e recolhe os grãos e se ajunta para venda e para distribuição. Ele diz assim: Boaz vai estar lá, alimpando, debulhando a cevada na eira. Vai estar sozinho, ninguém por perto, um ambiente propício para que você, Ruth, chegue para ele com iniciativa e se mostre disponível, resgatável, com condições. O seu tempo de luto, de viúva, já passou. Agora é tempo de esperanças. Aí a sogra dá um conselho para a sua nora: tire essas roupas que você está de luto, de viúva, e ponha roupas bonitas. Se produza. Passe óleos aromáticos no seu corpo. Mostre-se dessa forma atraente, disponível. Espere até que Boaz tenha comido e bebido, esteja com o coração assim alegre, não cansado, E diz o verso de número 4, quando ele repousar, você perceba onde ele vai se deitar, e você se chega perto dele e descobre os pés dele, e fica perto dele, um gesto de aproximação, de submissão, de mostrar-se alguém que pode ser resgatada em casamento, e deixe ele responder a você. Versos 6 a 13, irmãos, nós lemos aqui do texto que Ruth ouve o conselho da sua sogra, ela concorda com esse plano, se dirige até a eira, e mais uma vez as coisas vão convenientemente acontecendo. Verso 7 diz que Boaz, tendo comido, bebido, e já estando de coração tanto alegre, isso não significa bêbado, isso significa apenas satisfeito, alegre, pronto para ter uma conversa com qualquer pessoa, sem cansaço, já descansado do seu trabalho. Diz o texto no verso 7 que Ruth chega de mansinho na surdina e lhe descobre os pés e se deita aos seus pés. Aí da meia-noite, meia-noite, verso 8, Boaz, talvez ali sentindo frio nos seus pés, levanta e vê uma mulher diferente, toda arrumada, toda cheirosa, toda produzida, e toma aquele susto. Eu estava aqui deitado sozinho, e agora tem uma mulher aqui, deitada nos meus pés. Verso 9 diz: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E aí, meus irmãos, Ruth propõe casamento a ele. E ainda apela para o fato, dizendo: Boaz, você é resgatador. Você é o nosso parente
pode exercer a lei do levirato. Estende a sua capa sobre nós, trazendo sobre nós, sobre eu e minha família, eu e Noemi, minha sogra, a tua proteção. E Boaz não fica ofendido, não fica assim pelo susto confuso, mas diz o verso 10 que ele reage positivamente a essa proposta, dizendo: bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Olha isso, bendita sejas tu, Senhor. Porque quem está agindo nos bastidores é o próprio Deus. Que quem enviou para aquela eira, a Ruth, foi a própria mão do Senhor, conduzindo os destinos dessa família para que houvesse resgate, para que houvesse salvação, para que o Senhor trouxesse base para essa própria casa. Não se trata apenas de arranjar um casamento, mas se trata de resgate de uma família, especialmente de Noemi. Olha o verso de número 10. A tua última benevolência foi melhor do que a primeira, porque você não foi procurar jovens, sejam eles ricos, sejam eles pobres. Boaz exalta a nobreza dessa mulher, a atitude séria, santa, obediente da parte de Ruth. Ela não foi procurar jovens solteiros da cidade. Ela não é uma mulher atirada. Já que eu sou viúva, tenho que casar, então eu vou sair caçando todos os homens da cidade e aquela primeira oportunidade que eu tiver, eu caso. Mas eu estou dizendo, você é bendita mesmo, porque você não foi procurar jovens, nem homens, para casar, seja por amor, seja por dinheiro, seja rico ou seja pobre, mas você escolheu exatamente aquele que pode resgatar você. Você privou a preservação da sua família mais do que a sua própria alegria, mais do que a sua própria felicidade, indo diretamente até o parente próximo que pode resgatar. Ou seja, meus irmãos, lá no capítulo 1, Ruth fez uma promessa: eu não vou abandonar você, Noemi. E agora ela cumpre essa promessa: eu não vou abandonar você, mas até o meu casamento vai levar em conta o fato de que nós temos alguém da família que pode ser o nosso resgatador. E mais importante do que a minha escolha pessoal de marido é a preservação. Mais uma vez, Ruth, com atitude, se renuncia, se entrega a uma promessa que ela havia feito no passado à sua sogra. O mais importante é a minha família. A minha família é a minha prioridade. Entre a paixão e a ganância, entre casar com jovens ricos ou pobres, eu vou casar com aquele que pode trazer resgate, redenção para a nossa família. E tem mais, diz Boaz: toda cidade sabe que você é mulher virtuosa. Verso 11. Toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, portanto não temos. Tudo quanto você disse, eu assim falei. Olha, meus irmãos, se antes Ruth era Ruth, a Moabita, e como nós já falamos aqui, Moabita, leia-se feiticeira, pagã, perigosa, bruxa do mal, reputação de uma mulher estrangeira. Agora, as suas atitudes elevam essa mulher a ter as qualidades do mais alto nível da mulher virtuosa do livro de Provérbios, capítulo 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede muito mais do que qualquer riqueza. Ruth é de fato essa mulher virtuosa, pode ser traduzido como mulher forte, mulher que sabe as decisões, mulher que prioriza o seu próprio lar. E ele diz: não temas, Ruth, porque você será resgatada. No entanto, verso 12, ele diz: tem outro parente próximo.
há um outro resgatador mais achegado do que eu. Boaz é um parente um pouquinho mais distante delas, da família de Elimeleque, marido de Noemi, e tem um parente mais próximo. Na linhagem, no tronco familiar, há um obstáculo que parece certo. Boaz quer casar com Ruth, ele elogia, enaltece as qualidades, vê que ela é a mulher ideal para alguém se casar, mas há um parente masculino mais chegado. Então a prioridade é dele. Vamos fazer as coisas do jeito certo. A lei de Deus exige e manda. Boaz manda Ruth esperar, dizendo no verso de número 13, fica aqui esta noite, evitando então mais interpretações por parte do povo. Afinal de contas, meia-noite, no horário que todo mundo está dormindo, a esse cara e essa mulher sozinhos ali, ela toda produzida, alguma coisa está acontecendo ali. Boaz toma precauções para que a reputação de Ruth não fosse ali manchada. Então diz para ela, fica aqui à noite, fica aqui até de manhã, evite mais interpretações, e se o parente mais próximo não quiser te resgatar, ok, mas se não, eu resgato. E Boaz diz assim, tão certo como vive o Senhor, a minha palavra é essa, eu vou resgatar você, Ruth. E esse texto termina com novas expectativas, dos versos 14 a 18. Diz o texto que Ruth fica deitada aos pés até pela manhã, levantou-se sem que as pessoas pudessem conhecer a eles, não se sabia que tinha mulher ali na ele. E aí Boaz mais uma vez provê alimento para Ruth, para que ninguém reconhecesse os dois ali, enche o manto que Ruth usava com 6 medidas de cevada, ela põe as costas, com aspecto de alguém que estava ali trabalhando, evitando também mais interpretações, e volta para a sua sogra, sem qualquer escândalo para qualquer pessoa. Ruth chega em casa e conta a Noemi tudo o que passou. Verso 16, relata e entrega todo o mantimento, e esse texto termina novamente com a palavra de esperança no verso 18. Ruth, não temas, espere no Senhor, porque aquele homem não vai descansar enquanto não se resolver esse caso no dia de hoje. Ou seja, a nossa parte foi feita. Agora é aguardar os desdobramentos conforme a boa vontade de Deus. Boaz vai resolver esse assunto hoje. Esse é o tipo de homem em que se pode confiar quando o assunto é casar e resgatar, e, portanto, o drama da nossa família está perto do fim. O Senhor tem os seus caminhos. O Senhor tem os seus propósitos. Ele tem um plano, um propósito desenhado na eternidade a fim de resgatar a nossa casa. Essa é a conclusão de Noemi no final. A gente perdeu nossos maridos, a gente chegou em Belém sem nada na sacola, sem nenhum grão para cozinhar. O Senhor proveu o sustento na nossa casa. Você foi até Boaz e ele prometeu a você o resgate. Meus irmãos, tudo quanto acontece na nossa casa e tudo quanto acontece na nossa família, casamento, filhos, decisões, relacionamento com os parentes, faz parte de um plano maior de Deus, que visa não o nosso mal, mas o nosso bem. E parece que às vezes tudo vai por baixo, tudo vai dar errado, como aconteceu na vida de Ruth e Noemi. Mas eu e você, como família de Deus, somos chamados nessa manhã, mais uma vez, a entender o plano resgatador de Deus. Esse texto fala de resgate.
Fala de uma viúva que se apresenta como resgatável para um parente próximo, como alguém que toma uma decisão de amor à sua família, de amor à sua sogra. Mas esta decisão que Ruth toma aponta para algo maior, aponta para um Deus soberano, imutável, cheio de amor pelas nossas casas, e que para mim e para você, para os nossos relacionamentos complicados, e para as nossas dificuldades dentro de casa, e para a nossa falta de entendimento, de percepção, de incapacidade de ouvir ao outro, e para as nossas turbulências com os nossos filhos, este Deus também apresenta um propósito resgatador, de salvar a nossa casa, de redimir a história da nossa família, por mais que a nossa família seja tudo gente complicada, como a vida de Ruth e Noemi também foi. Deus nos chama nessa manhã a entendermos o seu propósito resgatador. E a gente tomar algumas atitudes que nos enquadram nesses planos. A gente se enquadrar no propósito resgatador da parte de Deus. O texto nos ensina, irmãos, que o plano resgatador do Senhor exige de mim e de você submissão à vontade de Deus. Eu digo para você uma coisa: ninguém de nós é suficientemente bom, ou suficientemente crente, ou suficientemente inteligente para fazer qualquer coisa dentro de casa, a não ser que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo desse Deus. A gente subordina a nossa vida, a não ser que a gente tenha uma compreensão muito clara de qual é a vontade desse Deus para a nossa casa. Nós não conseguimos dar um passo qualquer sem tropeçar. Noemi traça um plano para aproximar Ruth de Boaz, diz o texto. E quando a gente lê esse texto, a gente pode ter a impressão de que tem só decisões humanas ali. A leitura assim corrida do texto dá a impressão de que Noemi e Ruth estão tramando alguma coisa para fisgar esse parente rico. Mas na verdade, a leitura dos versos 10 e 11, nós vemos que não foi Ruth e Noemi que agiram, mas o próprio Deus que trabalhou nas circunstâncias da vida delas para subordinar a vida delas à sua vontade. Se no capítulo 1 Noemi toma uma decisão de sair de Israel para ir para Moabe, agora Noemi toma uma decisão de buscar na lei do Senhor, no levirato de Deus, no parente resgatador, a provisão, porque isto é a vontade do Senhor para a vida delas. O que o texto quer que a gente perceba é que há um propósito divino, o resgate, para a salvação, para a redenção, para a própria glorificação de Deus na vida dessa família. Noemi entende isso nessa fase do texto. Ruth entende isso de tal forma que se apega a essa graça. Deus está concedendo graça para o futuro da nossa família. E Ruth diz: eu vou me apegar a isso. Eu vou ao encontro de Boaz, vou dizer para ele que eu não sou mais viúva, sou agora uma mulher resgatável. O que Deus quiser fazer, é Deus que estará fazendo nas nossas vidas. Meus irmãos, Deus também tem um propósito para a nossa família. Eu quero dizer para você que a nossa vida, a nossa existência,
não se trata apenas de nós e nossos planos voltados para nós. Eu quero dizer para você que nós não existimos nesse mundo, nessa vida pequena e curta que nós temos, que acaba numa questão de décadas, apenas para a gente casar, ter filhos, pagar contas, fazer uma viagem de vez em quando, nesse rame-ramezinho da vida, nessas sutilezas pequenas, nessas amenidades. Nós existimos, meus irmãos, a nossa casa existe para um propósito maior, para algo muito além de nós, que é justamente Deus ser glorificado na nossa casa. Que é nós vermos a salvação, o resgate do Senhor, como uma oportunidade para o nosso lar. Não só como uma oportunidade, mas como fruto da graça desse Deus. E nós abraçarmos isso, nos apegarmos a isso, desejarmos isso. É nós vermos a salvação nos dada por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador, justamente operando a transformação de vidas, a começar em nós, dentro da nossa própria casa. Pergunto você nessa manhã, você tem vivido com esse pensamento? Minha vida não é apenas acordar, escovar o dente, tomar banho, tomar café para levar filho para a escola, trabalhar, voltar, rotina, mas a minha vida, se eu fui alcançado por Jesus, se a minha casa também foi, eu existo nesse mundo para fazer a vontade do Senhor, porque Ele tem um propósito resgatador para a minha casa. Você tem pensado assim na sua vida? O seu casamento é assim? Ou se trata apenas de você e sua esposa fazendo o que vocês querem e pronto? Seus filhos são assim? Seus planos dentro de casa são assim também? Eu não existo só para mim, mas eu existo para que o Senhor seja visto na minha casa, os seus planos se cumpram no meu lar. E portanto eu vou orar e vou entregar todas as coisas para esse Deus. Que a vontade de Deus que prevalece em nós, não somente os desejos do nosso coração todos os dias. Propósito soberano de Deus, irmãos, o plano resgatador dele, nos chama a reconhecermos a sua vontade, a discernirmos o que o Senhor quer fazer com a gente dentro de casa. Nós que fomos alcançados pela maravilhosa, pelo resgate maior, que é o Filho de Deus que veio neste mundo, para nos dar a vida eterna. Deus quer nos usar muito, muito mais do que nós já temos até cedo dentro de casa. Pessoas que abençoam. Mas precisamos olhar para o fato de que Deus tem propósitos muito maiores com a sua vontade das nossas vidas. O propósito soberano de Deus e resgatador de Deus para a nossa família também exige de nós, irmãos, santificação do nosso lar. O texto diz que quando Ruth se aproxima de Boaz, se aproxima dele, toda produzida, perfumada, atraente, deita aos pés do homem, toda cheia de estratégias. Sabe o que é interessante? O que Boaz exalta em Ruth, o que leva ele a se interessar por essa mulher moabita, não é o fato de que ela passou perfume, colocou bons vestidos, ou o simples fato de ela estar disponível para casar-se, mas o que atrai Boaz é a virtuosidade dessa mulher. Verso 11: você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher digna de confiança, por tudo quanto você já fez em prol da tua sogra, não abandonando ela e se expondo às campinas para trazer
sustento para o lar. Você é uma mulher virtuosa, forte, nobre e de caráter notável, de quais todo mundo na cidade sabe disso, portanto, não temas. Meus irmãos, esse casamento entre Ruth e Boaz nada mais é do que a própria providência divina para recompensar as atitudes de Ruth. Não largou a sua sogra, fez compromisso com Deus, saiu da sua terra, veio para uma terra rival, que é o povo de Israel, saiu para colher espigas correndo risco, e agora o que sobressai é a sua nobreza, a sua virtuosidade, a sua capacidade de servir a sua família. O que faz com que Ruth aqui seja comparada à mulher ideal de Provérbios, capítulo 31. Mulher virtuosa. Eu pergunto às minhas irmãs aqui presentes: você tem sido essa mulher, minha irmã? Tem buscado ser essa mulher e que Deus requer de você? Você é de fato uma mulher virtuosa? Ou busca pela graça de Deus ser assim a cada dia mais? Ou você é aquele tipo de mulher rixosa, ofensiva, blasfemadora, fofoqueira e não exemplo para ninguém? Ruth é uma mulher virtuosa. Eu pergunto às minhas irmãs: você tem sido isso na sua vida? Você tem pedido ao Senhor que Deus mova o seu caráter nessa direção? Quero perguntar aos meus irmãos também, aos homens aqui presentes: a sua atitude, meu irmão, é parecida com a atitude de Boaz? Resgatador, protetor, alguém que estende a capa, alguém com quem a sua mulher pode contar e se sentir segura? Ou será que eu e você, meu irmão, temos sido homens fracos, medíocres, que não se ligam em nada e que não prestam atenção na sua família? Perceba se essa não é a crise de muitos casamentos hoje. Falta de santidade, irmãos, destrói os casamentos. Só há compromisso com a família, só há compromisso com a casa, irmãos, se nós olharmos para Deus e percebemos o quanto Ele é santo, 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 justo, digno de ser louvado, e nós desejarmos ser tão corretos pela graça desse Deus, pelo amor desse Deus, com a capacitação que esse Deus nos dá, para que a nossa casa seja santificada em nome do Senhor Jesus. O propósito resgatador de Deus para a nossa família nos chama a andar com Ele, a termos vida limpa e expressarmos por todo lado as suas virtudes santas. O seu casamento expressa as virtudes desse Deus que chamou você para a salvação. Teus relacionamentos familiares exalam o bom perfume do Senhor Jesus Cristo? Ou a nossa casa é apenas fonte de rixas, de brigas, de cansaço, de impaciência, que nos altera totalmente e a gente não consegue se controlar? Tem muito crente vivendo assim hoje. Tem muito crente longe da graça de Deus. O Senhor precisa chamar de volta. Porque o plano resgatador desse Deus chama santificação. Santidade não é só, irmãos, a gente ser bonzinho, a gente não fazer mal para ninguém, aliás, a gente se achar bom crente. Não. Santificação são essas atitudes pequenas que vemos nesse texto, de uma nora que não abandona a sua sogra, de um homem que olha para Ruth e fala: eu sou alguém apto a resgatar essa família e não deixá-la perecer. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos ensina que o maior reino de Deus é servo de todos. E nós podemos dizer com muita facilidade que o maior reino de Deus é aquele que serve a sua família.
e que se entrega pela sua própria casa. Porque Jesus fez isso, irmãos, morrendo na cruz para resgatar o nosso coração e resgatar toda a nossa casa. Eu repito aquelas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, aquele carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Não só você, mas toda a sua casa. Amém. Se você crê em Jesus. O propósito resgatador de Deus exige também de nós confiança no Senhor. Nós somos chamados a nos submetermos à vontade de Deus, somos chamados à santificação, mas o propósito de Deus nos resgatar exige fé nele, confiança nele. Esse texto termina com uma promessa, onde Boaz promete a Ruth que vai resgatá-la, tanto por dever, quanto por desejo. Quem não quer se casar com uma mulher virtuosa, não é mesmo? Mas o que motiva Boaz a fazer isso não é só uma questão de dever, de senso, de obrigação, mas é também por ver essa lealdade de Ruth para com a sua sogra, e a sua decisão implica na sobrevivência de uma família. Verso 12 diz que tem um parente mais chegado na história, mas isso não impede a promessa. Apenas faz com que Ruth e Noemi tenham que esperar mais um pouco. Por isso Noemi, no verso 18, vira para a sua nora e diz: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Boaz não vai descansar enquanto essa situação não se resolver hoje. Esse final de história do capítulo 3 nos chama a esperança no Senhor, meus irmãos. Porque Boaz quer fazer tudo certo. Ele quer casar com Ruth, mas procrastina um pouco essa decisão. Coloca mais para frente. Pode ser que um outro parente mais chegado que eu queira exercer esse resgate. Só que nem mesmo a atitude de Boaz pode retardar a providência divina. Na verdade, o resgate de Deus para Ruth e para Noemi vem no tempo certo, do jeito certo, na hora certa, conforme o Senhor se propôs a fazer a vida delas. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você, quando entendemos que Deus tem um plano resgatador para a nossa família, nós podemos sempre crer, sempre descansar, sempre ter esperança de confiar na competência desse Deus, que faz as coisas acontecerem em nossa casa, nunca no nosso tempo. O mais imediatista que a gente seja, o mais impaciente que a gente seja, Deus sempre vai fazer a vontade dele prevalecer na hora dele. Deus sempre vai esticar as coisas, se ele quiser. Deus sempre vai deixar você esperando um pouco a sua mão agir, somente para que você aprenda a esperar com paciência nesse Deus que faz todas as coisas. Sempre há solução, irmãos, quando eu e você colocamos o nosso coração naquele que já nos salvou, que já nos resgatou, que já nos redimiu, já redimiu a nossa casa. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus Cristo. Quando a Ele, eu e você confiamos, jamais seremos decepcionados. Jamais seremos confundidos. Você tem situações difíceis a resolver na sua casa? Você tem um parente que você ora há anos pela sua conversão? Você tem um casamento complicado, que às vezes parece que se embola? Você tem orado pela vida dos seus filhos, dos seus netos, para que eles saiam dos caminhos maus, o Senhor os alcance? A palavra de Deus está nos ensinando aqui
quando Deus age, Ele sempre faz no seu tempo, de forma perfeita. O resgate do Senhor, irmãos, acontece sempre para que nós possamos contemplar o cuidado de Deus, nos conformarmos a Ele e sabermos que somente o Senhor é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família, é o Deus da nossa história. O Senhor nos chama nesta manhã a 3 atitudes, irmãos, diante do seu plano resgatador para a nossa família. Primeiro, nós temos que ter senso de propósito. Você e eu somos chamados a termos senso de propósito com a nossa vida. A nossa vida e a nossa família não se resumem a nós e aos nossos prazeres. Tudo se trata de Deus. Tudo na nossa casa é sobre Deus. Como Ele pode ser louvado, exaltado e glorificado dentro da nossa casa. Portanto, meu irmão, tenha senso de propósito, tenha noção de quem você é diante desse Deus e de como a sua casa deve andar aos pés desse Deus. Porque você não existe para você. Você não é dono de você. Você não existe só para a sua família viver fazendo seus próprios interesses. Mas você e sua casa existem para algo maior, para um propósito divino. Tenha senso de propósito, meu irmão, em nome de Jesus. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua casa. Segundo, temos que ter atitude altruísta. Altruísta, que se dá pelos outros no nosso lar. Isso falta muito nos dias de hoje. Precisamos ser pessoas que têm a capacidade, irmãos, de se sacrificar se for preciso, de renunciar a nós mesmos, em nome da nossa própria casa, em nome do resgate da nossa própria família. E se é assim, as nossas prioridades não podem ser apenas nós, os nossos prazeres, mas o reino de Deus e os seus princípios santos e justos sobre a nossa casa. Eu e você temos que aprender, irmãos, a sermos servos de Deus dentro de casa. Ser servo de Deus dentro da igreja é muito fácil. Vir aqui fazer um culto, orar, ouvir a palavra, levantar a mão, dizer aleluia e glória a Deus, qualquer um é capaz de fazer. Mas ser servo do Senhor, ser testemunha de Jesus, ser discípulo de Cristo, quando você encara a sua esposa, quando você lida com o seu marido nos dias difíceis, é aí que é o desafio da vida. Quando você é chamado a ter paciência dentro de casa, quando você é chamado a testemunhar o amor de Cristo por você dentro do seu lar, é aí, meus irmãos, é um grande desafio, é aí que é o grande enfrentamento do nosso próprio pecado, se transformar em santidade. Tenha atitude altruísta, saiba pensar nos outros. Sua vida não é só você. Pense que a sua família é o seu primeiro campo missionário. Eu conheço crentes que querem ser missionários na África, mas não conseguem abrir uma Bíblia e ler com o seu próprio filho dentro de casa. Isso tem que mudar, meus irmãos. Isso tem que mudar no nome de Jesus. Terceira e última aplicação, irmãos, é que nós precisamos ter descanso somente no Senhor. Ter descanso somente no Senhor. Porque nada na nossa casa se resolve. Nada se cumpre. Nada se realiza em nossa casa, em nosso tempo. Tudo é no tempo. Tudo é do jeito. E tudo é na vontade desse Deus. Nós precisamos aprender a orar. Você pode ser um crente há 50 e tantos anos, mas ainda assim, você precisa aprender a falar com Deus. Aprender
a se dirigir a Deus em oração, pedindo a Ele a solução para a sua casa, a conversão para a sua família, mas dizer ao seu próprio coração: o Senhor é competente, o Senhor reina, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano sobre o meu lar e os seus planos jamais serão frustrados. Que Deus te abençoe, que Ele te dê graça, amor e misericórdia, e que os seus planos resgatadores se cumpram na sua casa, em nome de Jesus.